Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. E se o comunismo ganhasse as eleições para a presidência do Brasil, o que aconteceria? Será que nossa bandeira ia ser vermelha? Vamos para a vinheta para falar um pouco mais sobre isso. Solta a vinheta. Comunismo, pessoal. Comunismo é esquerda radical, tá? Marxista, leninista, os marxistas. Isso daí é esquerda radical. É bom salientar que é diferente do que a mídia propaga aí, que radical, o cara é um radical. É como se estivesse dizendo que não aceita debate com outras pessoas, com outros grupos. Isso é errado. Tá? Radical, conceito de Karl Marx, agarrar a coisa pela raiz. E como devemos também aqui fazer uma menção, obviamente, um governo radical que se preze aqui no Brasil, com certeza você vai ter que ter a participação dos trabalhistas. Trabalhista, Ricardo, o que é isso aí também, trabalhista? Trabalhista, gente, já tiveram experiências de governo. Getúlio Vargas, Brizola, João Goulart, que teve o 13º salário, foi em 1962. João Goulart, antigamente, você votava para presidente, em outra cédula você votava para um presidente, não era uma mesma chapa. João Goulart já tinha vindo do governo Juscelino Kubitschek, com uma ótima expressão de votos, ali em torno de mais de 40%, e na época de Jânio Quadros também, 42% dos votos, mais de 4,5 milhões, bem expressivo. Então, o trabalhismo que deu origem à nossa CLT não pode ser esquecido nesse processo e com certeza deverá fazer parte de um governo de esquerda radical. Quais seriam os primeiros atos? Não, nossa bandeira não vai ser vermelha não, tá, pessoal? Pô, para com isso. Vamos parar com isso, até que porque o nosso símbolo está na Constituição Federal. Você não vai ficar, tem muitas coisas mais importantes para ser tratado num país subdesenvolvido. Primeiro ataque, contra as privatizações. Vamos parar com esse negócio de parceria público-privada. Principalmente quando você estiver falando de energia, um outro ponto também. Porque nós vamos buscar a reindustrialização do Brasil. O Brasil tem que ser reindustrializado. Eletrobras, Petrobras, foco nas universidades, desenvolvimento de pesquisa. Então, inicialmente, você vai ver isso e logo depois o orçamento, né? Porque você tem aí o orçamento, você não pode dizer de forma alguma, de maneira alguma, que o Lula é comunista, que o Lula é radical. O Lula, hoje em dia, assim como o PT, estão muito mais para a direita. Você pode dizer, ele é esquerda em comparação ao que estava aí. Agora, a ideologia de esquerda, absolutamente. Tá? O nosso foco aqui é o trabalhador. Você tem aí nesse grupo a ideologia. E o nosso foco é a luta de classes. Tá? É a consciência de classes que realmente não tem muito com o Lula agora, não. Você vê as atuações aí no Banco Central, o Galípolo querendo mais poder, o seu Fernando Haddad fazendo umas coisas ali que você não pode dizer que é uma esquerda radical, não é nem socialista, nem muito menos comunista. Não é, tá? Então, ó, CLT, força das nossas estatais, acabar com essas privatizações e a energia. O orçamento foi o que eu acabei de falar agora. BPC, Bolsa Família, voltam a ganhar força. Aí você vai escutar aquele lance do mercado, né?
Uma que vai chiar desde o início é a Dona Globo, a mídia brasileira de uma maneira geral. Eles vão espernear, porque eles recebem o salário desses caras que vêm para cá especular e privatizar. Tá? Privatiza, ali já está aparecendo propaganda deles na televisão. Né? Então o mercado, esse ente aí, vai reclamar. Ali você tem especuladores, rentistas, bancos, big techs, né? Você não está vendo aí o caso das big techs como tá? Ainda mais com o governo comunista. Mas é assim, vão para onde? Vai especular onde? Normalmente fim de ano, mesmo com governos de direita aí, que é o caso agora, teve uma saída de dólares no Brasil. Por quê? Eles botam lá para a terra deles, por causa do Natal deles, tá? Não tem investimento nenhum, não confunda, isso não é investimento, é especulação, é rentismo. O verdadeiro investimento está nas nossas universidades, investir no trabalhador. Empreendedores, os empreendedores, ao contrário do que eles falam, daí o foco é a industrialização. Mas o empreendedor, você não tem nenhum auxílio do BNDES, você não tem bancos. Você não tem o BNDES que prefere ficar fazendo aí PPV para privatizar a nossa educação. Mas para o verdadeiro empreendedor, o cara que precisa de um empréstimo para desenvolver o comércio deles, não tem. A verdade é que não tem. Quem vai espernear muito também só é o agronegócio. Não que a gente seja contra o agro, gente. Vamos parar com isso. O problema é que o agro é egoísta. Só eles que existem no Brasil. Todo mundo sabe que o sul global é o extrativismo, é o país de commodities. Né? Commodities é você extrai lá, quando você extrai o minério e coloca no mercado, é uma commodity. Tá? Assim como você, no capitalismo, você é uma mercadoria. Não tem diferença entre você, o seu currículo e uma bula de um remédio. Você entendeu? Você vende a sua força de trabalho. Ó, vou te dar um exemplo aqui. Teve uma vez que meu pai estava querendo colocar, minha mãe, compra lá um banco, mesa para botar num terraço que a gente tinha. Pô, fomos ver o preço lá de mesa e cadeira de banco, muito caro. O que meu pai fez? Compramos umas madeiras, fomos para casa e fizemos. Tá? O ideal seria lá você pegar a madeira, você produziu, né? Não precisaria de uma madeireira. Eu estou colocando nos modos antigos para explicar para vocês. Eu produzi, a minha força de trabalho teve um produto. Esse produto foi para um benefício próprio. Eu não coloquei ele no mercado. Eu e meu pai fizemos mesa e bancos e não colocamos para vender. Nós usufruímos, igual você, quando você vai fazer a sua comida. Você vai numa hortinha na sua casa, pega um alface, um tomate, você faz uma salada. Tá? Isso daí é um trabalho. Nesse caso, você vende a sua força de trabalho. Tá explicado direitinho? E esses caras daí que dizem da são capitalistas, não. Capitalista é o cara lá da Aerofarma. Tá? Que deu 25 milhões lá de fiança. Tá? Esses caras aí que a gente está falando. Uma outra força, a gente falando de Aerofarma, uma outra força seria o desenvolvimento dos nossos medicamentos. Ciência e tecnologia, investimento em pesquisas. Tá? Daí que vem o orçamento que estava o pessoal do agronegócio, que eles querem tudo para eles lá. Indústria, tudo bem, mas 500 bilhões de plano safra, gente, que isso? Que isso? A gente esculhamba o Brasil todo, 1 tonelada de minério de ferro é um Bolsa Família. Né? Tem mais boi do que gente no Brasil. Tem mais boi do que gente no Brasil. Só boi. Isso sem falar de frango, de suínos, de ovinos, entendeu? É pra você ter uma ideia daí, pô. Alguma coisa tá errada. Tem gente aí que paga muito caro pra comida, tá? A gente paga muito caro pela comida, paga muito caro pela carne, por causa do preço lá do mercado. Fala sério.
Então isso daí é uma prova que o nosso país não se desenvolve nem com as coisas que a gente tem aqui. A gente não tem indústria. Nosso café, que vergonha. Olha o valor que nós pagamos no nosso café. Tá? Então o foco será reduzir esses valores. E para isso nós precisamos de energia, nós precisamos de bancos. Vamos ver nossos bancos estatais. Porque muita coisa aqui, como vocês perceberam, é muita coisa para ser feita. Esculhambaram o Brasil, dividiram o Brasil e estão dizendo que está melhorando. Nós estamos no estado mínimo, falta professor. Por que ele... Né? Eu fiz o vídeo falando do Felca lá da adultização. As crianças lá na entrevista, vocês prestaram atenção? Para que eu vou estudar física? Para que eu vou estudar Platão? Para quê? Mas é isso mesmo. O garoto lá falou não estava errado, não. Para que vai estudar química e física? Num país que não tem desenvolvimento de tecnologia. Então o garoto não está errado, não. E por trás disso, você vê o empreendedorismo infantil. Você vai voltar lá na Revolução Industrial. Por isso que eu estou muito à vontade, aproveitando o momento do mundo, que diziam que os comunistas é que matam muito, os comunistas são comedores de criancinha, que eu estou fazendo uma playlist do Manifesto Comunista de 1848, está muito atualizado. Então eu já fiz um vídeo lá falando sobre considerações iniciais, a música da época, né, para transportar você para aquele local, o que eles pensavam, não tinha sextou, gente. Trabalho era 12, 14 horas por dia. Os pais levavam seus filhos para as fábricas. Daí veio o tempo proletário, porque o cara levava a esposa, o filho, e na hora de receber o salário, só ele que recebia pela esposa e pelo filho. Tá? Então, eu estou muito à vontade de fazer o Manifesto Comunista, começa a abordagem para você ver como é que funcionava na época, que eles querem voltar. Eles querem voltar com o trabalho infantil. Tá certo? Então, aqui, ó, BPC, Bolsa Família, salário mínimo, valorização disso aí, né? Que vai bater, como eu já falei, no orçamento, no tal de teto de gasto. Esse teto de gasto, gente, aí que o Haddad insiste nisso. Isso não existe, sabe? Isso impede o país se desenvolver. O nosso SUS é outra coisa que tem que ter um investimento na saúde. Se você tiver um SUS forte, o que acontece com esses planos de saúde, aí, que patrocinam essa mídia? Você vê a propaganda dessa mídia, o carinha lá da Eurofarma. É muito dinheiro, gente. Vamos parar com isso. Então, ó, a esquerda radical, o comunismo, o trabalhismo é massa. Tá? Movimentos de massa. Mesmo que você não tenha dentro do Congresso Nacional deputados dito de esquerda radical, né? Progressista, trabalhista, você bota o povo na rua, que é o que acontece com o Gustavo Petro lá na Colômbia, que ele não tem a maioria do Congresso. Então isso daí é mentira, desse negócio de ficar falando que não tem a maioria do Congresso. É mentira. Ele mobilizou lá um monte de gente, está tendo muitas não, mas está tendo muitas reformas na área trabalhista. Tinha um local lá que era 10 horas de trabalho, gente. 12 horas de trabalho. Tá? Então, o foco vai ser nisso, é movimentação de massas. Se bem que eu acho difícil um governo de esquerda radical não levar muito outros representantes. Eu acho, até pelo momento que nós estamos vivendo, que tudo está aparecendo aí, né? Quem é que come criancinha, quem é que gosta de exterminar outros povos, né? O neoliberalismo é para acabar com qualquer incentivo social em benefício de armamentos. Por isso que a guerra lá da Rússia não vai acabar nunca enquanto tiver esses caras. Não vai acabar. Eu botei lá, fiz um vídeo, a paz é impossível. Porque é esse o estilo deles.
Tá? Eles cortam os benefícios sociais para comprar armas. Eles preferem armas. Dá uma olhadinha aí, eu não vou botar aqui não. Isso daí eu vou deixar para você. Bota aí os gastos de armamento que os Estados Unidos e a Europa têm feito. Dá uma olhadinha nos gastos que você vai ver. Se acabava com a miséria do mundo 3 vezes. Mas para esse pessoal tem que ter pobreza, tem que ter miséria, porque é daí que vem o lucro deles. Tá? Então o governo comunista ele vai atacar isso. Você vai acabar com essa mamata aí de plano de saúde, um SUS forte, né? Como eu falei aqui, restatização, energia, vamos produzir os nossos fertilizantes, a nossa luz, um absurdo, vamos botar nossas universidades para produzir nossa placa solar, gente. Terras raras, quem domina o refino de terras raras é a China, não é simplesmente extrair, nós vamos extrair, vamos mandar embora, porque a gente não tem a tecnologia do refino das nossas terras raras, assim como do diesel, das nossas refinarias. Tá certo? Então, um governo de esquerda, que é a esquerda radical, ele vai focar nisso. O foco vai ser nisso. Inicialmente, a estancar as privatizações, a estancar essas privatizações aí, energia, restatização da nossa Eletrobras, melhorias da nossa Petrobras e fortalecimento das nossas universidades. Isso daí é uma coisa básica junto com a parte do orçamento, esse sistema macroeconômico de teto de gastos. Tá? Isso daí, o pessoal do trabalhismo concorda com a gente. Nós temos vários pontos em comuns aí. Que o trabalhador está muito esculhambado no Brasil. Então, mesmo a esquerda marxista-leninista, os trotskistas e o trabalhismo, nós concordamos com isso, que o trabalho no Brasil está muito esculhambado. Tá? Acabaram com a CLT. Então, o pessoal se unindo aí vai ter uma força bem expressiva. A gente conseguindo... Quer dizer que a maioria dessa massa que você vai movimentar seja de comunistas? Não. Eu tenho que lembrar para vocês que a China tem partidos liberais lá. Mas quem manda é o Partido Comunista que está no centro, mas tem liberais lá sim. Tá? Você tem que dar uma olhada melhor. Ainda tem pobres, tem gente pobre, mas o pobre lá vai no hospital decente, pode ter uma gratuidade. Tá? Aqui você não vai no hospital decente. Lá você paga, custo médico é pago, mas é barato. É bem barato. Aqui o nosso SUS vai ser fortalecido. E tem esses pobres aí de direita, esses caras daí que não tem condição de pagar um plano de saúde. O plano de saúde está hoje assim, gente. Plano de saúde baratinho. Vamos ver aí. Eu tenho direito a gás, uma água oxigenada e uma maca no cantinho, tá? Isso aqui tá a sua maca, você fica lá no cantinho, na salinha ali no chão ali da sua maca. Isso daí já acontece. Você vai ter plano de saúde, você vai pagar para ter isso. Você vai fazer uma coisa, isso daí não tem, você vai ter que pagar por fora. Aí quando você recebe lá o seu boleto do plano de saúde, tem um monte de coisa lá, participação, tu tem que pagar. Pelo amor de Deus. Isso é uma enrolação. E tem gente que está achando que está satisfeita com isso. Tá? Então, ó, a mídia estatal, eu já falei aqui, a Globo vai espernear um monte de vezes. Primeiro são os lobistas deles, o pessoal que paga o salário deles. Segundo é o dinheiro lá, são milhões que o governo paga para a Globo. Com o fortalecimento aí da mídia aqui mainstream, que tá com o YouTube, já tá tendo, eu assisto direto. YouTube eu assisto direto. Muitos canais aqui de noite, já quase não vejo mais esses convencionais aí da TV aberta. Praticamente não assisto nem da TV paga, tá? Quem tá colocando aqui, você já assiste, porque é bem complicado. Esses caras daí falam cada coisa, se você for basear, ainda mais sendo cientista político, se você for se basear no que esses caras falam aí, da TV aberta,
mentem mais do que falam, né? 100 anos aí falando um monte de baboseira. Tá? Então, para encerrar o vídeo aqui, ó, direto, contra a privatização, fortalecimento das nossas estatais, foco na energia para reindustrializar o Brasil, junto com o foco de energia, universidade, desenvolvimento de pesquisas, CLT. Depois você vai ali para BPC, Bolsa Família, salário mínimo. E, logicamente, o desenvolvimento da informação, da nossa mídia, para ter o trabalhador junto. E não significa que todo mundo vai ser um comunista. Isso é óbvio, é praticamente impossível. Mas que vão dizer que isso é justo. Isso é justo, escala 6x1. Por que o governo não fez? Aliás, o que esse governo tem feito pelo trabalhador? Nada. Cadê a escala 6x1? Ah, deve sair lá perto das eleições. Bem provável. E também na nossa saúde, né? Vão acabar com esse estado mínimo. É muita coisa para ser feita, gente. Muita coisa mesmo. Mas, na fé que a gente consegue fazer essas mudanças, o que a gente chama de uma revolução brasileira. Ok, pessoal? Então, se ficou faltando alguma coisa, claro, com certeza, vão ter muitas coisas aqui. Deixa no comentário aí, compartilha o vídeo, que a gente dá uma melhorada aqui, tá bom? Muito obrigado.